Boa tarde, irmãos, irmãs. Graça e paz. Que bom estarmos juntos para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Tarde da bênção. É sempre esse momento especial que nós separamos para estar na comunhão com os irmãos, através online, né? Através da mídia. E nós damos graças ao Senhor nosso Deus, porque podemos ter este tempo gostoso na presença do Senhor. Hoje choveu bastante, um pouco antes, né, deste momento, então nós tivemos um pouco de atraso, mas aqui estamos para a glória e louvor do Senhor, o nosso Deus. A tarde da bênção, ela não cessa, ela não para, porque o nosso Deus é um Deus que ama abençoar. E nós vivemos debaixo dessa graça maravilhosa do Senhor, o nosso Deus. Eu quero convidar você para ler comigo, neste momento de abertura da tarde da bênção, o Salmo de número 99. Esse Salmo fala a respeito da santidade de Deus. A respeito da santidade de Deus. Diz assim: reina o Senhor, temam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu grande e tremendo, porque Ele é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade. Hoje está querendo dar um susto na gente. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e postai-vos ante o seu escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. E assim como eles clamaram ao Senhor e o Senhor os ouvia, nós também clamamos ao Senhor e o Senhor nos ouve. E que você possa desfrutar deste momento na presença do Senhor nosso Deus, porque nós temos sempre o costume de dizer, vamos na igreja para ali termos comunhão com o Senhor nosso Deus, né? Mas onde nós dobramos os nossos joelhos, onde nós invocamos o nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Então aí onde você está, o Senhor se faz presente na sua vida, na sua família e no seu lar. Amém? Feche teus olhos, nós vamos orar neste momento, pedir que a presbítera Edilene nos dirija a Deus nesta oração. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. É com alegria, ó Pai, que estamos nesta tarde, ó Pai, que nós chamamos de tarde da bênção, Senhor, para juntos adorarmos e louvarmos o teu santo e bendito nome, ó Pai. Aleluia. Que nesta tarde, Senhor Deus, o Senhor possa tocar cada coração, Aleluia, Senhor. Jesus. Que o Senhor venha usar a vida do pastor Gilmar, ó Pai, para transmitir o teu recado a cada coração, Sim, ó Deus. Pai. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor Deus, em nosso meio. Amém. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa tocar e falar com cada vida, ó Pai. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por esta chuva. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E nós só temos é que agradecer a Ti, ó É Pai. verdade, Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, porque nós podemos ter esse momento gostoso de falar com o Senhor nosso Deus. E nós vamos estar cantando, vamos cantar 2 louvores ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar os mais conhecidos, porque hoje não deu tempo da gente colocar no Data Show. Então, vamos cantar ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal,
invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo meu ser a Ti. Amém. Consagramos todo o nosso ser, toda a nossa vida ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é bom, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Então nós podemos sempre exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos cantar, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém. Deus é exaltado no céu, Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E o alvo, o objetivo nosso precisa ser que nós sejamos com a nossa vida cada dia mais centrada no Senhor, mais colocada no Senhor, o nosso Deus. Nosso coração precisa querer isso, nosso coração precisa estar disposto a isso. E tem um cântico que fala a respeito disso, né? Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Amém. Que esse cântico seja também a nossa oração e que estejamos com a palavra do Senhor nos orienta, né? Estejamos sempre vigiando para que não saiamos da presença do Senhor nosso Deus e estejamos sempre com os nossos ouvidos afiados à voz do Senhor, para que possamos estar sempre fazendo a sua vontade e o nosso coração cumprindo o objetivo para o qual o Senhor nos chamou, de ser a estatura de Cristo Jesus, de termos um coração igual ao coração de Cristo Jesus. Para a nossa meditação nessa tarde, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 13. É um texto bastante conhecido de todos nós, né? Gênesis 12 fala a respeito do chamado de Abraão. E Gênesis 13 fala a respeito de quando Abraão se separa do seu sobrinho Ló. Gênesis 13, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E aí ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Oremos. Pai Todo-Poderoso, nós temos lido a Tua Palavra e já ouvimos a Sua voz por intermédio dela. E queremos a Deus pedir que Seu Santo Espírito fale através dela conosco.
que o seu Santo Espírito possa estar iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, ser edificados através dessa tua palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, o nosso Deus. Abraão tinha ouvido a voz do Senhor e decidiu seguir a vontade do Senhor, o nosso Deus. Ele era um homem de fé. Tanto é que nós temos Abraão como sendo o pai da fé, porque ele foi testado de uma forma muito forte pelo Senhor nosso Deus. E ele permaneceu firme no Senhor. Ele aceitou o primeiro chamado e depois o Senhor só foi testando e ele só foi crescendo na sua fé. E a Bíblia diz que ele saiu lá do Egito, né, para o Negueb, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Abraão era um homem de muita fé, estava ali em obediência ao Senhor. Mas essa obediência de Ló, de Abraão, em parte, né, foi em parte. Por que motivo? Porque o Senhor disse, ó, sai da tua parentela, né, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas ele tinha um sobrinho muito chegado a ele, que era Ló. E ele decidiu, então, levar Ló com ele. E ele levou Ló com ele. O Senhor não disse para ele, olha, não leve mais Ló. Mas ele decidiu, o Senhor permitiu que fosse. E Abraão continuou na sua caminhada, ouvindo a voz do Senhor nosso Deus, conversando com o Senhor nosso Deus, né? Lá no capítulo 12, verso 7, diz que apareceu o Senhor a Abraão, né? Ele disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou um altar do Senhor, ele aparecera. Depois, no versículo de número 8, né? Também ali edificou um altar ao Senhor que invocou o seu nome. Então Abraão, ele ia construindo altares para adorar ao Senhor nosso Deus. Era um homem de fé, era alguém que estava sempre procurando exercitar a sua fé. Lá no capítulo 15, no verso de número 6, né, diz assim, e ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão era verdadeiramente um homem de fé. Nós precisamos aprender essa caminhada da fé de confiança no Senhor, né? A caminhada da fé, ela é composta de duas coisas propriamente, né? A obediência ao Senhor e o temor, que Abraão sempre estava de ouvidos ligados ao Senhor, e onde ele estava cultuando ao Senhor nosso Deus, demonstrando o seu temor ao Senhor, o nosso Deus. E Deus o fez prosperar muito nessa caminhada. Mas, como Deus tinha dito para ele, sai você da sua parentela, e ele levou o seu sobrinho, ele teve problemas, né? Nós precisamos prestar muita atenção naquilo que o Senhor nos fala, como o Senhor nos fala, da maneira como o Senhor nos fala, para a gente estar sempre no centro da vontade de Deus, porque às vezes a gente mistura o nosso desejo, o desejo do nosso coração, com o desejo de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós misturamos, as coisas não dão muito certo. Foi o que aconteceu com Abraão, um homem de fé, que cultuava ao Senhor, que servia ao Senhor, um homem íntegro, né, que estava sempre se colocando diante do Senhor, mas ele misturou o sentimento que ele tinha em relação ao seu sobrinho e o chamado que ele recebeu do Senhor. E o que aconteceu? Teve problemas, porque no convívio, ali no dia a dia, eles foram prosperando juntos, né? Tenha certeza disso, quem está do seu lado sempre vai prosperar com você, porque Deus abençoa você e aqueles que estão caminhando com você também, porque Deus é misericordioso. Se você está no seu trabalho, né, você está desenvolvendo o seu trabalho e você desenvolve bem o seu trabalho, a pessoa que está do lado está sendo abençoada também. Às vezes você está fazendo até o trabalho dela, está abençoando a vida com o seu trabalho por aquilo que você faz. Por quê? Isso é a graça, a bênção de Deus que está sobre os seus servos, sobre os seus filhos. Então, Abraão tinha a promessa do Senhor, mas como Ló estava junto, Ló também estava sendo abençoado e prosperando. Só chegou um tempo em que não deu mais para eles viverem juntos.
Não dava mais para viver juntos. Por quê? Porque o chamado de Deus era para Abraão. Era para Abraão seguir só. E ele tinha levado Ló com ele. Então, como era um homem de fé e confiava no Senhor, o nosso Deus, né? Ele disse para Ló, ó, não é bom, versículo de número 8, não é bom ter contenda entre nós. Então, se existe algo que está sempre presente na vida de um servo de Deus, de uma pessoa de fé, né, é que ela é uma pessoa de bem. Jamais ela quer contenda com alguém, seja, né, benquista ou não. Nós jamais queremos ter contenda com alguém, porque isso não agrada a Deus, isso não nos deixa bem, né? Se nós não estivermos bem com alguém, nós nem conseguimos dormir direito. Agora você imagina Abraão olhando ali, vendo os seus pastores, tendo problemas com os pastores de Ló. Isso não é vida para nós. A nossa vida precisa ser uma vida de paz, porque o nosso Deus é o Deus da paz. Se nós somos pessoas de fé, nós precisamos viver em obediência e temor ao Senhor, e isso gera paz no nosso coração. Independente das circunstâncias, independente das pessoas, isso gera paz no nosso coração. E nós procuramos sempre estabelecer a paz, porque nós somos pessoas de bem. Abraão era um homem de bem e temente ao Senhor. E quando ele percebeu o problema, ele falou, vamos resolver esse problema, Ló. Versículo 8, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não é um bom testemunho isso, né? Nós sempre usamos essa palavra, né? Não é um bom testemunho para as pessoas um servo de Deus viver em contendas. Não é um bom testemunho para as pessoas um servo de Deus viver, né, envolvido em coisas que não convém. Então vamos viver em paz. E aí então ele diz isso para Ló, e vamos encontrar aí um caminho, né, para que você possa ter paz e para que eu também tenha paz. Como servo de Deus, ele não é apegado às coisas deste mundo, né? Ele não usa aquela expressão que o mundo usa, né? As pessoas utilizam a expressão seguinte: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro eu dou uma boiada para não sair, né? Que gosta de uma briga, né? Que gosta de ficar ali fazendo confusão, né? Não, o servo de Deus, ele é em paz, ele é da paz, né? Ele procura paz. Às vezes ele até sai no prejuízo para poder estabelecer a paz, porque para ele tem as bênçãos do Senhor. E aquele que tem as bênçãos do Senhor, o Senhor vai prosperar onde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. E estabelece a sua bênção na vida dele, em qualquer lugar, porque ele tem Deus. E como Abraão sabia que Deus era com ele, que Deus já tinha feito uma promessa a ele, ele disse para Ló o seguinte: olha, acaso não está diante de ti toda a terra? Ele mostra para Ló assim, ó, não está diante de toda a terra, olha, pode dar a volta aí, ó. Está vendo tudo isso que os seus olhos estão enxergando? Essa terra está toda diante de você. E sabe o que nós vamos fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai escolher a terra que você quer. Olha só, Abraão era o homem que tinha a promessa, mas quando ele precisa de separar de Ló por um problema que ele mesmo causou, né, trazendo Ló, ele diz: olha, você escolhe a terra que você vai, porque ele sabia que ele tinha Deus, e Deus estando com ele, ele seria abençoado. Aí então Ló olha, né, contempla as campinas e vê aquele pasto verde, aquela beleza toda, né, indo lá do lado de Sodoma e Gomorra. Ele diz: olha, Abraão, eu quero essa parte aqui, que é a parte mais bonita dessa terra, a parte que parece ser a mais produtiva dessa terra. É isso que eu quero para mim. E Abraão ficou tranquilo, porque a parte que ele pegasse, sendo ele um servo de Deus, a bênção estaria com ele. Deus estaria com ele e o faria prosperar em qualquer lugar. Essa é a diferença entre aqueles que servem ao Senhor nosso Deus
entre as pessoas de fé, que são pessoas de bem, que evitam contendas e que dão oportunidade até para outra pessoa. Escolhe o que você quer e nós ficamos de bem daqui para frente. Então eles se separaram. Aí Ló foi cuidar das suas coisas e ficou em paz onde ele estava. E Abraão agora, debaixo da graça e da vontade do Senhor nosso Deus, cuidando das coisas do Senhor nosso Deus. Aí Deus aparece novamente para ele, né? Deus aparece novamente para ele, conversa com ele. E aí então acontece uma guerra. Acontece uma guerra entre os 4 reis contra 5. E nessa guerra, Ló é levado cativo. Essa guerra não envolveu, né, ali a região onde Abraão estava, mas envolveu a parte exatamente onde Ló estava. Mas Titio, né? Titio ficou sabendo que o sobrinho estava passando por um aperto, que o sobrinho tinha, né, se tornado cativo. Ele, como uma pessoa de bem, mais uma pessoa determinada, se sentindo responsável, porque afinal de contas ele trouxe o sobrinho. Ele não ia abandonar o sobrinho ali no meio do caminho, não ia abandonar o sobrinho porque o problema é dele, ele escolheu daquele lado, ele que foi daquele lado, deixa ele se virar. Não. É o exemplo de Deus para conosco e do amor de Deus para conosco, né? Às vezes nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor continua nos amando e o Senhor nos perdoa e o Senhor continua conosco na caminhada. E o que é que aconteceu? Então Abraão, agora aqui determinado a proteger o seu sobrinho, ele pega ali os seus homens, né? Aqui no versículo de número 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres do povo. Então Abraão foi lá e promoveu um resgate de Ló e trouxe Ló de volta para próximo dele, para que não ficasse escravo ali daquele povo, cativo ali daquele povo. Então nós lembramos de Ló, esse homem, lembramos de Abraão, esse homem de fé, de temor a Deus, de obediência ao Senhor nosso Deus, esse homem de bem, que estabeleceu o bem independente se ele ia ficar com a melhor parte ou não, porque ele tinha Deus. E em terceiro lugar, esse homem determinado que não abandonou o seu sobrinho, de forma nenhuma. Isso também aconteceu conosco, né? Nós estávamos perdidos no pecado, né? Cativos do inimigo, mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo e Ele foi lá e nos resgatou da morte e do inferno e nos trouxe para debaixo da sua maravilhosa graça e nos salvou. Essa também precisa ser a nossa atitude. Existem muitas pessoas que estão cativas do inimigo, estão cativas de Satanás, estão cativas do diabo, e elas precisam de libertação. E nós precisamos agir como Abraão, determinados a ir onde essas pessoas estão e resgatá-las de debaixo do poder do inimigo e trazê-las para debaixo da graça do Senhor, o nosso Deus, demonstrando assim o nosso compromisso com o Senhor, o nosso compromisso com a palavra do Senhor, nosso Deus, que nós somos resgatadores daqueles que estão debaixo do domínio do inimigo. Abraão poderia ter esquecido seu sobrinho, mas não, ele tinha um compromisso, e o compromisso dele era com Deus. E ele não podia deixar isso de lado de forma nenhuma. Então ele vai atrás do seu sobrinho. Que assim também nós possamos viver essa vida
de fé, onde a obediência ao Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. Ouvir a voz do Senhor nosso Deus. A obediência e também o temor a Deus. Nossa vida devocional, nossos cultos, nosso compromisso com a igreja, isso precisa estar em dia. Não podemos deixar de lado de forma nenhuma, como Abraão fez. Como esse homem de fé, como essa pessoa de fé, nós temos que continuar sendo essa pessoa de bem. Confusão de forma nenhuma, né? Contenda de forma nenhuma. Nós fazemos de tudo para estabelecer a paz, para nós estarmos em paz e para aqueles que vivem ao nosso redor também fiquem em paz. E precisamos sempre ser determinados também no resgatar aqueles que estão perdidos. Talvez até alguém que fez o que Ló fez com Abraão, se dividiu dele, escolheu a melhor parte, mas Abraão continua amando. Nós também precisamos olhar sempre para as pessoas com esse olhar que Abraão olhou para Ló. Ele precisa de ajuda, então eu vou resgatá-lo. Ele precisa ser salvo dessa situação, então eu vou ajudá-lo a sair dessa situação. Ele precisa das minhas orações, então eu vou estar orando por ele constantemente. Vai estar lá no meu caderninho de oração o tempo todo. Ele precisa da graça do Senhor nosso Deus, porque está padecendo nas mãos do inimigo, então eu vou levar o evangelho lá para ele. Ele está passando por tribulação, eu vou manifestar a graça do Senhor sobre a vida dele. Ele está opresso pelo inimigo, eu vou lá repreender o maligno. Ele está possuído pelo inimigo, eu vou lá e vou mandar o inimigo embora da vida dele em nome de Jesus, para trazê-lo de volta para debaixo da graça do Senhor, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que nessa primeira tarde da bênção do ano de 2021 você possa iniciar nessa caminhada da fé no Senhor nosso Deus, sendo essa pessoa de bem e sendo essa pessoa determinada a resgatar aqueles que o inimigo quer levar cativo. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esta tarde. Muito obrigado, Deus, por esse momento de comunhão. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E o Senhor tem estado conosco. Obrigado, Deus, pelos irmãos que estão aqui, Senhor Deus, a Edilene, a Elisete, Senhor Deus, a Inês. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado também o presente da companhia de irmãos e irmãs, Senhor Deus. E aqueles que estão em casa, que o Senhor esteja abençoando de forma gloriosa e poderosa, Senhor. E que eles continuem, ó Deus, firmes nesse propósito, Pai, de servir ao Senhor, Pai, de ter um coração igual ao Teu, Senhor, de ter fome e sede do Senhor, Pai, de ser, Senhor Deus, essa pessoa como Abraão, que é uma pessoa de fé, que é uma pessoa de bem e que é uma pessoa que sempre vai ao encontro daquele que está perdido. Ajuda-nos, Pai, para que esse ano de 2021 não seja, ó Deus, nem a sombra do que foi, ó Deus, o ano de 2020, mas seja um ano, ó Deus, do resplendor da sua glória. Seja o ano, Senhor, meu Deus, da sua bênção. Seja o ano, Senhor, meu Deus, da direção e da orientação do Teu Santo Espírito. Seja o ano, Senhor, meu Deus, de prosperidade. Seja um ano, Senhor, meu Deus, de paz. Seja um ano de restauração. Seja um ano, Senhor, meu Deus, de alcançar muitas vidas para o louvor da sua glória. Resgatar muitas vidas, Senhor, meu Deus, das mãos do inimigo, trazendo-os para debaixo do Teu Evangelho, para a salvação e para a vida eterna. Ó Deus Todo-Poderoso, recebe neste momento as nossas vidas no Teu altar, Senhor, como servas e servos Teus, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, usa-nos, Senhor, e nos colocamos como Abraão. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. E você que não teve a oportunidade ainda de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, entregue sua vida para o Senhor. Deixe o Senhor usar a sua vida como Ele usou de Abraão. Abra os seus ouvidos e ouça a voz do Senhor nosso Deus. E se achegue a Ele e viva uma vida que vale a pena ser vivida, debaixo da bênção e da direção do Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, aquele que está distante, traze para perto, Senhor. Aquele que não conhece, faz-o, ó Deus, conhecedor do Teu Evangelho, Pai, para que, ó Deus, assim, vivamos esta vida, Senhor, que vale a pena ser vivida. Uma vida vivida debaixo da Sua graça, do Seu amor e da Sua misericórdia. Nós oramos, agradecidos por essa tarde, Pai, em nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador.
Amém, amém, amém. Nós vamos orar pela salva agora, né? Não podemos esquecer de orar pela salva. Se você tem algum pedido, coloque aí também diante do Senhor, o nosso Deus, e nós estaremos orando. Nós temos a salva aqui, que é da Igreja Presbiteriana Independente, e tem também a salva do Movimento Nacional de Oração da IPEI do Brasil, que nós temos também orado por muitos irmãos, muitos batalhando contra o Covid, outras enfermidades, mas nós estamos firmes nesse propósito, sabendo que, como o salmista diz, assim como Deus ouviu a oração de Abraão, Isaac, Jacó, Deus ouve também a minha oração, a sua oração. Amém? Feche teus olhos, estenda a sua mão agora neste momento sobre esses pedidos e colocando também o pedido que você tem para colocar diante do Senhor. Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor do Seu Filho Jesus Cristo, eu coloco agora esses pedidos, ó Deus, diante do Teu altar. E agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E agradecemos a Deus porque o Senhor ouve o nosso clamor e atende, Senhor, as nossas orações. Obrigado, Pai. E visita, Senhor, cada um desses pedidos. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, ó Deus, aquele que está enfermo, com a bênção, ó Deus, da saúde. Visita, ó Deus, aquele que está desempregado com uma porta de trabalho. Visita, ó Deus, aquele que está passando, Senhor, por tribulação, por angústia, por tristeza, por depressão, Senhor. Repreende, Pai, esse mal em nome de Jesus, Senhor, e manifesta a sua graça, o seu amor, ó Deus, que é curador, que é libertador, Senhor, e tira, Senhor, toda essa angústia, toda essa tristeza desse coração, em nome de Jesus, Senhor. Nós mandamos embora, Senhor, toda essa angústia e tristeza, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, cobre essa vida, Senhor, com o teu bálsamo precioso, Senhor. Cobre, Deus, essa vida com o seu amor, com o brilho da tua glória, Senhor, e tira, Senhor, meu Deus, todas as trevas dessa mente e desse coração, Senhor, e da vida, Senhor. E como o Senhor disse, vida em abundância, Pai. Olha, Deus, por aqueles que estão vivendo em intrigas dentro de casa, Pai, muitas vezes pais e filhos, filhos e pais. Ó Deus, vem e estabelece, ó Deus, a tua gloriosa paz, em nome de Jesus, Senhor. Rompe, Deus, com todas as cadeias do inimigo que tem semeado, Pai, a desavença, que tem semeado a intriga, que tem semeado a confusão, Senhor, que tem semeado, Deus, a contenda, Pai. Que seja, Deus, repreendido em nome de Jesus, Senhor, e venha, Senhor, meu Deus, para dentro dos lares, Senhor, a sua gloriosa paz, em nome de Jesus, Senhor. Visita cada lar nessa tarde que está, ó Deus, orando conosco. Coloca os teus anjos acampados nessas casas, ao redor dessas casas, em cada cômodo dessa casa, para guardar, para livrar de todo mal, de todo perigo, e para estabelecer, ó Deus, a sua bênção sempre, Pai. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos de Covid, que estão internados em hospitais, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, estende a tua mão, Senhor. Os médicos estão fazendo, Senhor, o que eles podem, mas o milagre, Senhor, é só o Senhor que pode fazer. Estende a tua mão, Senhor, sobre esses leitos, Senhor, e traz, Senhor, meu Deus, ó Pai Todo-Poderoso, o oxigênio que essas vidas precisam para respirar, Senhor. Traz, Senhor, meu Deus, o remédio, Senhor, que combate, Senhor, toda essa enfermidade, em nome de Jesus, Pai. E faz, ó Deus, recuar, Senhor, o avanço do Covid, em nome de Jesus. Abençoa os médicos que estão à frente, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, os enfermeiros, enfermeiras, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, o pessoal que prepara a alimentação, o pessoal que faz a limpeza, Senhor. Ó Deus, abençoe-os, ó Deus, e livra-os, Pai, de todo e qualquer mal, em nome de Jesus, Senhor, e conserva-os, ó Deus, debaixo da sua bênção e da graça maravilhosa de Cristo Jesus. Cuida, Senhor, meu Deus, das UPAs, dos postos de saúde, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, do CAP, Senhor. Olha, Deus, por todo o setor, Senhor, que cuida da saúde, Senhor, para que, Deus, eles estejam firmes e sejam amparados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. E levanta a sua igreja, Pai, para clamar, para orar, para, ó Deus, repreender e para abençoar nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, os cientistas dos cientistas. Nós te pedimos, olha por aqueles que estão estudando também, Senhor, e teu Deus, trazendo uma vacina que possa
possa ser, ó Deus, eficaz neste momento. Que o Senhor dê a sua direção, Pai. Nós te pedimos, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu servo e vivemos como Abraão, vivemos pela fé e vivemos como Abraão, debaixo da orientação e da direção do Senhor, e fazemos como Abraão, fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos sobre a face da terra, para o louvor da sua glória, para a glória do teu nome e para o livramento de muitas vidas que estão perdidas. Em nome de Jesus nós oramos. Olha para nós, Pai, e recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Eu vim buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante as mãos para os céus, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Não tenha receio. O dono da bênção é Jesus. Vá até Ele, peça e receba em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, uma boa tarde e estaremos sempre juntos nas quartas-feiras aqui. Fique com Deus.